Olá, alunos do sexto ano. Meu nome é Alan Pacheco, eu sou professor de Geografia e hoje nós iremos conversar sobre as questões do módulos 6, 7 e 8 de Geografia. Antes de iniciarmos, é necessário fazermos uma revisão para logo após comentarmos as questões. Vamos começar com o bloco 6, que trata do tema Clima e Vegetação em Búzios. Nessa apresentação que eu preparei para vocês, nós podemos observar aqui diferentes paisagens naturais, cada qual com o seu tipo de clima. Existem diferentes tipos de climas no mundo. Se a gente for aqui observar esse mapa mundi de clima, cada cor desta no mapa corresponde a um determinado tipo de clima. Então, nós temos climas quentes e chuvosos, como, por exemplo, o clima equatorial. Nós temos climas quentes e secos, como os climas desérticos, esses que estão em laranja no mapa, amarelo, né? Nós temos climas frios, como os verdes e os roxos, né? Climas polares. Nós temos climas temperados, que não são nem tão quentes, nem tão frios, vai depender da estação do ano. Então, nós temos no planeta diferentes tipos de clima. Isso ocorre porque nós temos diferentes fatores do clima, né? Que a atuação de um ou mais fator irá fazer com que exista num determinado local, num determinado país ou estado ou cidade, um clima específico. Então, dependendo da atuação, né, desses fatores que são latitude, altitude, vegetação, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade, nós teremos um ou outro tipo de clima predominante. Quando nós falamos de Búzios, é claro que nós não vamos aqui abordar todos esses fatores para que não fique uma aula tão extensa. Os principais fatores que influenciam no clima de Búzios são latitude. Latitude é a distância para a linha do Equador. Resumidamente, quanto mais próximo à linha do Equador um local estiver, mais quente será o clima. E quanto mais distante da linha do Equador e, consequentemente, mais próximo ao Polo Norte ou ao Polo Sul, mais frio será esse clima. E aí, nós podemos falar agora em zonas climáticas. Essa região amarela no globo, né, que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, nós podemos chamar de zona tropical. É a região mais quente do planeta. Logo acima, nós temos a zona temperada do norte e abaixo a zona temperada do sul. Está templada aí porque está em espanhol essa imagem. E depois a zona fria ou zona polar do norte e zona fria ou zona polar do sul, né? Representado também nessas imagens ao lado. Lembrem que para cada tipo de clima existe um tipo de vegetação. Grave essa frase: a vegetação é o espelho do clima. Porém, um outro fator que influencia no clima em Búzios diz respeito à maritimidade. Se eu moro numa cidade que está longe do mar, né, eu vou ter uma grande amplitude térmica diária e anual, ou seja, os dias são bem quentes e durante as noites a temperatura cai bastante, ou seja, há uma grande variação de temperatura. Se eu estou próximo do mar, essa variação é pequena. Mas, professor, por que isso ocorre? Vamos pensar num exemplo aqui. Você chegou na praia meio-dia. Imagine uma praia tipo Jeribá, com uma faixa de areia grande. E aí, quando você chegou na areia da praia, você lembrou que você esqueceu o teu chinelo em casa. E aí você começa a andar pela areia, a areia está fervendo, seu pé começa a queimar. E aí, de repente, você está correndo e quando você chega na água, a água está gelada. Ou seja, a areia está quente e a água está fria. Se você fizer esse mesmo percurso 6 horas da tarde, a areia vai estar mais fria e a água estará morna. Por que isso acontece? O continente ele se aquece e se resfria de forma muito rápida. Então, enquanto está ali o sol a pino, o sol batendo ali, está aquecido. Porém, assim que o sol começa a se pôr, ele já se resfria.
A água é o contrário, a água demora a esquentar, por isso que durante boa parte do dia a água ainda está fria, e depois de aquecida, a água demora a se resfriar. Por isso, se você for na praia à noite, a água estará quentinha, né? Então, se eu moro em lugares próximos ao mar, eu vou ter uma variação de temperatura ao longo do dia pequeno, porque apesar do continente ter se aquecido, a água se manteve fria, e à noite isso se inverte. O continente está frio, mas a água está quente. Então, a gente não tem uma grande variação de temperatura. Agora, vamos falar especificamente de Búzios, sobre o clima de Búzios. A cidade de Armação dos Búzios apresenta um clima de transição de tropical para árido. Por que tropical? Porque Búzios está dentro da zona tropical do planeta. E por que árido? Porque aqui, além da influência dessa maritimidade que nós já conversamos, existe esse vento forte que sopra praticamente o ano inteiro, que os pescadores chamam de lestada, né, que são os ventos leste. Esses ventos empurram todo o vapor d'água existente, toda a nuvem existente para longe. Então, isso faz com que fique árido, fique um clima mais seco, quente e seco nessa região. Não só em Búzios, mas também em Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Não à toa, nós encontramos essas espécies em vários costões aqui da cidade, né, conhecidas como cacto da cabeça branca. Então, essa é uma espécie de clima semiárido, né, de clima árido, e nós encontramos aqui em nossa região. Bom, nesse slide aqui está sendo mostrado o climograma de Búzios, né? Repara o seguinte, as chuvas, elas são mal distribuídas no sentido de chove mais nos meses de verão. Então aqui, ó, como é que a gente vai analisar esse climograma? A numeração embaixo representa os meses, então essa coluna aqui, número 1, representa janeiro, e a 12 representa o mês de dezembro. Quanto mais alta a coluna, maior a quantidade de chuva. Então, reparem aqui que chove mais em dezembro, depois em novembro, depois em janeiro, aí vem, ó, abril, março e outubro. São os meses mais chuvosos. Então, pega aí parte da primavera e do verão. Porém, e também são os meses mais quentes. Essa linha vermelha representa a temperatura. Repara aqui que a média é de 25 graus, média. Mas, professor, ontem deu 30 graus. Mas se você pegar a temperatura do dia inteiro, imagina de hora em hora você vai lá medir a temperatura e depois você achar uma média, você vai ver aí que fica em torno de 25 graus, tá? Porque à noite é mais frio, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde é mais quente, mas quando você soma tudo e acha a média, fica em torno de 25 graus. Então, ó, ao mesmo tempo que chove mais no verão e na primavera e também é mais quente, no inverno é o contrário. No inverno e em parte do outono chove menos e as temperaturas são mais amenas. Então, para fechar, a temperatura média anual é de 25 graus. Já a oscilação térmica diária, né, a amplitude térmica, nossa região aqui é bem pequena, em torno de 5 graus, tá? Sendo uma das mais baixas do estado. A combinação de má distribuição de chuvas associada à exposição frontal aos ventos de leste provoca um efeito aridez, que influencia diretamente em sua vegetação, que é caracterizada por restingas, espécies xerófitas, que são essas espécies, são os cactos, e mata atlântica nos lugares mais úmidos. Então, nós temos aqui, para fechar, a ponta do pé vitório, que a gente consegue observar aqui essas espécies xerófitas, esses cactos da cabeça branca. A restinga é a vegetação que está em volta. E a Mata Atlântica nós podemos encontrar em algumas ilhas, na Serra das Emerências e alguns lugares mais úmidos do município. Agora vamos para as questões. Como é o clima no lugar onde você vive? Então, se necessário, volte esse vídeo alguns minutos, colete algumas informações que falem como é que é o clima em Búzios. Como é o comportamento da temperatura ao longo do ano? Essa temperatura varia muito, varia pouco? Há variações entre os meses, sendo alguns mais quentes e outros mais frios? Questão 37. Se houver diferença entre as estações, ela é grande ou pequena?
Diferença de temperatura e de chuva entre primavera, verão, outono e inverno. Existe essa diferença? É grande ou é pequena? E a questão 38. As variações no comportamento da temperatura ou das chuvas ao longo do ano provocam alterações em seu dia a dia e nos demais pessoas do lugar em que você vive? Cite algumas delas. Quais alterações podem provocar, né, esse comportamento da temperatura e das chuvas ao longo do ano? Olá, alunos do sexto ano. Agora iremos conversar sobre o módulo 7. O módulo 7 trata da questão do ciclo da água e seus múltiplos usos. É muito importante que vocês façam a leitura atenta do texto, que ele vem explicando o que é o ciclo da água, as suas etapas: evaporação, condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração. Então, é muito importante que vocês façam a leitura atenta desse texto. Depois, o texto aborda dos impactos causados pela chuva, tanto nas cidades quanto no campo. Lembrando que, nas cidades, a maior parte da sua superfície se encontra impermeabilizada, ou seja, a grande presença de asfalto, concreto, piso, isso dificulta a infiltração da água. Então, assim que começam as fortes chuvas, as áreas mais baixas são rapidamente alagadas. No campo, o problema é outro. A retirada, né, da vegetação, o desmatamento, pode provocar a erosão dos solos, provocando o que nós chamamos de vossoroca, como podemos ver nessa imagem aí. E aí nós chegamos nas questões. Então, primeiro, para responder a questão 20, você terá que ler atentamente a letra dessa música aqui. E aí vem a pergunta: a letra da canção faz referência ao quê? Você vai marcar apenas uma opção sobre o que a música está falando, tá? Então, você vai ler a letra A, letra B, letra C e letra D e vai marcar aquela opção que melhor explica o que a música está dizendo. Na questão 21, fala também sobre saneamento básico, né? Crianças e jovens brasileiros, vítimas invisíveis da desigualdade do acesso ao saneamento. Lembrando que saneamento básico se refere à coleta e tratamento de esgoto, à limpeza de ruas e à coleta de lixo. Tudo isso está dentro do que nós chamamos de saneamento básico. Então, vocês farão a leitura desse texto e logo após vocês responderão a questão 21, que é uma questão discursiva, ou seja, você vai ter que responder ou no caderno ou no próprio bloco aí do módulo 7. A questão 22, ó, efeitos da impermeabilização do solo. Nós já conversamos sobre isso, mas vamos falar aqui novamente. Ó. No campo, 40% da água da chuva, 40% da água existente, ela evapora, né? Chamamos de evapotranspiração, que é a junção da palavra evaporação com transpiração. 10% escoa, ou seja, ela corre pela superfície, 50% infiltra. Na cidade, olha como é que esses números são outros. Evapotranspiração, 30%. Escoamento superficial vai para 55% e apenas 15% infiltra. Né? E o motivo disso nós já conversamos. As áreas do campo e a cidade possuem grandes diferenças. Em qual das figuras há maior possibilidade de ocorrer uma inundação? Explique o porquê. Aonde que é mais provável que ocorra uma inundação? No campo ou na cidade? E aí você vai ter que explicar o porquê. Na questão 23, diz assim: o acesso à água potável é um problema em várias cidades brasileiras, o que agrava a pandemia do coronavírus, né? E aí pede para a gente observar o mapa. No mapa está mostrando duas informações. A população por região, ou seja, por exemplo, a região norte tem 8,6% da população do país e 68% da água doce disponível. A região Nordeste tem 27,6% da população brasileira e apenas 3% do total da água doce disponível. Então, você vai ter que analisar o mapa. Após fazer a leitura do texto, a leitura do enunciado da questão e a análise do mapa, você vai ter que procurar aqui a alternativa que melhor explique o que o mapa está dizendo.
né? A partir da análise do mapa, qual a informação está correta? A, B, C ou D? Questão 24. A água é um elemento dinâmico e que está em constante transformação. Com base principalmente na energia solar, ela muda de estado físico, ou seja, de gasoso para líquido, de líquido para gasoso, dependendo da condição climática para sólido, né? Granizo, por exemplo, variando entre sólido, líquido e gasoso. O processo descrito pelo texto corresponde ao que nós chamamos de essa mudança contínua do estado da água. Nós chamamos isso de letra A, movimentos das águas doces. Letra B, a inter-relação entre água potável e água salgada. Enfim, só marcar a letra que explica corretamente o nome desse fenômeno. O módulo 7 de Geografia do sexto ano foi esse. Leiam atentamente, prestem bastante atenção e nós nos veremos no próximo bloco. No bloco 8, está sendo trabalhado o conceito de biodiversidade. É muito importante que vocês façam mais uma vez a leitura atenta do módulo 8, antes que vocês respondam as questões. Então, além do conceito de biodiversidade, o texto também aborda as principais ações humanas que tanto ameaçam a biodiversidade existente no planeta, e termina falando das mudanças climáticas provocadas pelo homem. Na questão 27, diz o seguinte: todos os fatores abaixo contribuem para a perda da biodiversidade, exceto, ou seja, nós temos 4 opções. 3 contribuem para a redução da biodiversidade. Uma não contribui. Qual é essa? Qual é essa alternativa? Questão 28. O Brasil é considerado o país com o maior número de seres vivos diferentes no mundo. Segundo cientistas, isso acontece porque o nosso país tem muitos ambientes naturais, com grandes e diferentes ecossistemas. Sendo assim, podemos afirmar que o nosso país tem: letra A, uma pequena biodiversidade. Letra B, uma razoável biodiversidade. Então, você vai marcar a opção que melhor caracteriza o enunciado da questão. Ok? Na questão 29, nós temos ali 2 mapas do território brasileiro. Os mapas acima apresentam uma projeção referente ao desmatamento no Brasil entre 2018 e 2050, a partir de um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um mapa de desmatamento. A partir da projeção de desmatamento para 2050, é incorreto afirmar. Ou seja, sobre 2050, o que é incorreto afirmar? Então, você vai procurar a alternativa incorreta, a alternativa errada, sobre o mapa do Brasil para o ano de 2050. Questão 30. A ação humana pode alterar a biodiversidade do planeta. Explique com exemplos como isso pode ocorrer. Então, a questão 30 é uma questão discursiva. Você vai ter que escrever, seja no seu caderno, seja no bloco, como que a ação humana pode alterar a biodiversidade do planeta. E tem que dar exemplos também. Questão 31, ela também é uma questão discursiva. Tem ali uma imagem, né, representando um fenômeno que nós chamamos de ilha de calor. A linha vermelha representa a temperatura. E logo abaixo nós temos ali um ambiente rural, nós temos a cidade e nós temos outras áreas verdes, né, que são os parques. Então, você vai perceber o seguinte, que no ambiente rural a temperatura está próxima a 29 graus. Conforme vai diminuindo a área verde, vamos chegando na cidade, a temperatura vai aumentando. Quando chega na cidade grande, a temperatura atinge o seu ápice, o seu pico. Ela esquenta muito e depois, quando começa a aparecer os parques, a temperatura diminui novamente. A partir da análise da imagem, explique o que são ilhas de calor e a consequência desse fenômeno para o meio ambiente urbano. Então, o que é a ilha de calor? Na verdade, são 2 perguntas em uma. A partir da análise da imagem, explique o que é esse fenômeno de ilha de calor e qual é a consequência desse fenômeno para as cidades grandes. É isso que você tem que responder. E aí nós terminamos as questões de geografia do sexto ano do bloco 8.
Espero que eu tenha ajudado vocês e vejo vocês em breve. Até a próxima.